Olá, pessoal. Bem-vindos aí então à aula de fungos, tá? Agora. E aí, pessoal, observem, né, essa imagem inicial aí, esse GIF, né, de um alimento mofando, né? Um alimento entrando no processo de decomposição. Já para trazer esse contato inicial, né, da importância que os fungos têm, né? Porque a gente pensa, né, vamos lembrar que a gente tem essa visão dos micro-organismos como coisas apenas maléficas, né, patogênicas, causando doenças, mas eles vão ter importância aí para a indústria alimentícia, né, enfim, para a decomposição de alimentos, de matéria orgânica, né. Então vamos ver aqui algumas características dos fungos, né. Primeira coisa, pessoal. Eles fazem parte do reino que a gente chama de fungi, né? São organismos eucariontes. Vamos lembrar o que é eucarionte? Ele tem a célula com o núcleo bem definido, tá? E tem todas aquelas organelas, né? No geral, tá? Com poucas exceções aí, né? Mas as organelas de célula eucariótica no geral. Então ele tem a mitocôndria, né? Os retículos endoplasmáticos, complexo de Golgi, entre outros, tá? Podem ser uni ou pluricelulares, então sendo formados por uma ou mais células, né? Também possuem parede celular, mas a deles, diferente, né, das bactérias, que é formada de peptídeo glicano, né? A deles é do polissacarídeo que a gente chama de quitina, ok? Os pluricelulares, pessoal, são formados por células alongadas que a gente formam as estruturas, parecem filamentos, né? São filamentosas aí, que a gente chama de hifas, ok? Tais hifas se entrelaçam aí formando o que a gente chama de micélio ou corpo fúngico, corpo do fungo, ok? Só eles são aclorofilados, o que é isso? Não fazem fotossíntese, né? Eles não têm clorofila, tá? Não tem cloroplasto. Então eles são heterotróficos, eles não produzem seu próprio alimento. Eles se alimentam de matéria orgânica, tá? Eles precisam é, ingerir, né? Eles possuem glicogênio aí como carboidrato de reserva. A maioria deles, pessoal, a gente chama de saprófitas. O que é isso? São aqueles organismos que se especializaram em alimentar-se, né, de matéria orgânica morta em decomposição. Por isso que a gente observa, né, os fungos em alimentos em decomposição, né, ou na natureza mesmo, assim, troncos em decomposição, né, etc. Corpos de animais, etc. Gente, olha que interessante. A digestão dos fungos, ela é extracorpórea. O que é isso? Ela ocorre fora do corpo do fungo. O fungo, ele não come igual a gente, assim. Pensa, né? Nós ingerimos o alimento e a digestão ocorre dentro do corpo. A deles não. Eles se nutrem por absorção. O que é isso? Eles eliminam as enzimas digestivas para fora do corpo, tá? As enzimas atuam, né, no ambiente ali, no alimento, e aí na matéria orgânica, que serve de alimento para eles no caso, e aí eles absorvem esse material já digerido, ok? Então é muito interessante. Para o desenvolvimento dos fungos, pessoal, é necessário haver umidade, né? Uma condição ecológica aí propícia, né? Requisito para eles, tá? Porque a água, né, é o veículo de transporte de nutrientes aí digeridos para a célula fúngica. Então ele tem que sugar, né, esse alimento aí, absorver, e a água ajuda nesse processo, tá? Muitos fungos são parasitas, né? Tanto de plantas quanto de animais, e podem causar doenças nos seres humanos, né? Reprodução pode ser assexuada e sexuada, e o hábitat, né? Vivem em ambientes terrestres úmidos, sombreados e até aquáticos, ok? Pessoal, resumindo, olha aqui para vocês todas as características principais gerais, perdão, dos fungos, né? Vamos lá, avançar. Falando dos fungos pluricelulares, olha como que é a estrutura geral, né? Aqui, por exemplo, são os cogumelos, né? Que formam esses corpos de frutificação que a gente chama. Então, pessoal, estão vendo essas várias estruturas, né? Filamentosas são as hifas, tá? As hifas são as estruturas típicas dos fungos pluricelulares
Então, elas têm esse formato alongado, né? Elas vão surgir a partir de estruturas simples, que são os esporos, células, né? Elas crescem juntas, emaranhadas aí, e vão formando essa massa que a gente chama de micélio, tá, pessoal? Esse micélio, pessoal, pode ficar escondido abaixo do substrato, aqui, abaixo da terra, né? Ou pode ficar na superfície, tá? Se as hifas formarem alguma estrutura complexa aí, como os corpos de frutificação, que é essa estrutura que a gente vê que é o cogumelo. Ok? Então aqui, por exemplo, né, o que que é esse corpo de frutificação? Cogumelo é um fungo, né, que forma esses corpos de frutificação, eles são bem diversos, né? Então, olha aí, então isso aqui está fora da Terra, né? Então aqui essas estruturas são formadas pelos micélios, pelas hifas, né? Que formam isso daí que a gente chama de micélios, ok? E aí, pessoal, deixa eu tomar outra cor aqui. Ahn, E os unicelulares, né? Genericamente, popularmente, a gente conhece eles como leveduras. As famosas leveduras lá, importantes, né, no processo de fabricação de cervejas, né, de bebidas alcoólicas, são formados por uma única célula, então não formam hifas nem micélios. Geralmente eles vão possuir essa forma ovalada ou esférica, tá, gente? Ahn, Esse aqui é um fungo, por exemplo, Saccharomyces cerevisiae, né? E aí, muitos vão realizar fermentação na ausência do oxigênio, né? Vocês já viram a aula de metabolismo, né? Então vocês já entendem esse processo. Eles se reproduzem assexuadamente por brotamento. Então, ó, olha que esse esquema, né? A célula vai formando esses brotinhos, como se fossem broto de batata, sabe? Um processo visualmente parecido, né? Obviamente que fisiologicamente é outro processo, que é uma célula, né? Mas lembra muito, tá? O principal representante é essa espécie aqui, mas existem vários, ok? Pessoal, existem vários grupos de fungos, né? Esses são os principais, tá? Não é necessário decorar esses nomes, né? O interessante é a gente conhecer quem são os zigomicetos, os ascomicetos, os basidiomicetos e os deuteromicetos. Então, nós vamos ver características gerais aí de cada um. Os zigomicetos. Então, olha aí que bonito, né? São esses fungos, né? Pluricelulares, eles formam essas hifas, né? É o grupo que a gente tem também os bolores, tá? E aí, em microscópio, a gente vê, né? Todas essas estruturas aqui formando as hifas, né? Quais são as características, né? Eles não formam corpos de frutificação, são pluricelulares, né? Terrestres, eles têm as hifas, saprófagos, né? Se alimentam de matéria orgânica morta. Principal representante aí, né? É o Rhizopus, o que é o bolor preto do pão, né? Desenvolve aí sobre pães, bolo, biscoito e frutas envelhecidas. Quando a gente olha no microscópio, né? A gente vê a estrutura dele é dessa forma aqui, forma esse corpo de frutificação, né? E a olho nu a gente vê, né, esse mofo aqui, né, que a gente chama popularmente, bolor, né? Pessoal, a reprodução, né, é assexuada. Não vou focar tanto aqui, né, porque não é tanto o nosso foco, tá? Mas só para vocês conhecerem, é mais comum de ocorrer nos zigomicetos a reprodução assexuada. Tá? As hifas, elas originam essa estrutura que a gente chama de esporanjo, que produzem os esporos, tá? Que são as células germinativas. Elas são carregadas pelo vento, caem num ambiente favorável ali e elas germinam como se fossem plantas, tá? Entre aspas, produzindo aí esses novos micélios, né? Que são esses corpos das hifas, esse conjunto de hifas aí, ok? E aí ele se desenvolve de novo. Esse é um ciclo bem basicão, tá bom? Pode ser sexuada também, tá? Com hifas do sexo masculino e do sexo feminino, né? Se encontrando aí, que produzem ramos que crescem um em direção ao outro, tá vendo? Ó? E aí, né, esses gametanjos, essas estruturas se unem aí, formam estruturas que a gente chama ahn, de zigoesporanjo, né? Que é o zigoto se desenvolve lá.
E aí, a partir de processo de divisão celular, forma outro esporângio aí, e os esporos caem e germinam novamente, tá? Bem resumidamente, esse ciclo de vida aqui, né? Essa reprodução sexuada, que não é tanto o nosso foco. Interessante é saber que eles fazem os dois tipos, tá? Sendo assexuado mais comum. Tranquilo, pessoal? Respira, né? Eu também tô com fala aqui, a garganta até começa a pedir arrego, né? Gente, o outro grupo são os ascomicetos, olha que bonitos, né? Eles incluem tanto fungos pluri quanto unicelulares. É o grupo que inclui as leveduras, tá? Formam corpos de frutificação, que a gente chama de ascocarpo, né? Alguns são comestíveis, como por exemplo as trufas, né? Tem esse nome. Outros utilizados na indústria de bebidas alcoólicas, como o Saccharomyces cerevisiae. Principais representantes, os do gênero Tuber, que são as famosas trufas, né, da culinária. Do gênero Penicillium, né? Tem vários aí para antibiótico, para queijo, produção de queijo, né? Do tipo Camembert, o queijo Roquefort. E para bebidas de alcoólicos e fermentos, o famoso Saccharomyces cerevisiae, ok? Pessoal, a reprodução deles, né, em leveduras, a gente chama de brotamento, é aquilo que eu falei. É uma reprodução assexuada, né? Onde ele produz um brotinho ali que é geneticamente idêntico, né? E ele pode se desenvolver, ele pode se separar, né? Ou pode crescer assim, ligado no progenitor e formando uma colônia, ok? Aqui uma foto de microscopia eletrônica nas leveduras. Pode ser uma reprodução sexuada também, que eu não vou focar aqui tanto, né? Mas vai ter um micélio primário de dois indivíduos aí, que aí as hifas são fundidas, tá? Formam o que a gente chama de micélio secundário, tá? Funde aí os núcleos, né? E acontece o processo de meiose, resultando no esporo, tá? Mas não vou ficar entrando em detalhes, isso aqui é só para vocês saberem o que acontece, tá? Os basidiomicetos é o próximo grupo, famoso grupo dos cogumelos, né? E as orelhas de pau, que a gente chama, né? Formam esses corpos de frutificação. Neles a gente chama de basidiocarpos. Popularmente é o que a gente chama de cogumelo. Tá? Alguns eliminam substâncias mal cheirosas para atrair inseto, né? Alguns possuem substâncias alucinógenas utilizadas aí por tribos indígenas, rituais religiosos, né? Muitos utilizados na gastronomia. É aqui que entra o grupo do champignon, por exemplo, né? E tem outros grupos, né, como o Psilocybin mexicana, né, que é alucinógeno, a orelha de pau, que é isso que dá em árvores muito comum, né, do gênero Polyporus aí, tá bom? Pessoal, eu tô falando assim mais rapidinho porque o intuito mesmo é só vocês conhecerem essa diversidade, né, tanto de grupos quanto de reprodução que eles fazem. Assexuada também eles fazem. E aí o que que ele faz? Ele forma, né? é, Aqui no corpo de fluidificação, forma essas hifas, né? Algumas se desenvolvem em basídeos, que a gente chama, tá? E formam, funde aí com outros núcleos, tá? Que é e formam esses basídeos, fundindo um com o outro, formam as hifas, que a gente chama de dicarióticas, né? Porque elas têm um conjunto de dois materiais genéticos distintos aí. E aí cresce quando é liberado, né, no ambiente, aí cresce esse corpo de frutificação basídio carpo, né, reiniciando o ciclo, ok? Resumidamente, tá? Não vou entrar em detalhes aqui não. Nós temos os deuteromicetos, que em sua maioria, né, a gente não consegue ver em olho nu, mas, gente, os deuteromicetos são aqueles fungos que a gente ainda não conseguiu classificar em nenhuma das três classes anteriores. Então, muitas vezes são chamados de imperfeitos, com todas as aspas possíveis, né? Porque são grupos que a gente não entende ainda a classificação deles, tá? Podem ser uni ou pluricelulares e são encontrados em mais variados ambientes, ok?
Pessoal, falando então da importância dos fungos, né? Junto com as bactérias, são eles que ajudam aí, são os agentes decompositores de matéria orgânica morta, cadáver e restos de animais e plantas, né? Ao ser decomposta, pessoal, a matéria orgânica se transforma em matéria inorgânica, com esses componentes sendo utilizados pelos produtores lá na produção de nova matéria orgânica, né? Que é o ciclo da matéria, né? Que é a cadeia alimentar, ok? Na gastronomia, cerca de 200 tipos de cogumelos são utilizados, né? Para alimentação. Nós temos levedura, né? Para fabricação de bebidas alcoólicas e produção de fermentos. E fungos aí utilizados na produção de queijo, tá bom? Nos seres humanos, né, parasitismo, olha aí, algumas doenças, né, principais micoses, causam aí candidíase, que eu não vou entrar em detalhes, né, frieira ou pé de atleta. Em plantas podem causar ferrugem, né, uma doença também causada no trigo aí, que é o esporão do centeio, né, que é um fungo aí alucinógeno, tá? Para indústria, para medicina, né, pessoal, para a área da saúde, os antibióticos são substâncias que matam bactérias, lembra? Obtidos aí de Ascomycetes do gênero Penicillium, tá? Os fungos, então, são constantemente utilizados na fabricação de medicamentos e antimicrobianos. E aí, pessoal, olha que legal. Alguns fungos eles formam associações com outros grupos, né? Quando a gente forma associação entre fungos e raízes de plantas, a gente chama a estrutura, tem uma estrutura chamada de micorrizas, né? Onde o fungo obtém as raízes açúcares e aminoácidos e em troca ele fornece sais minerais do solo ali para o crescimento da planta, tá? Nós temos também os líquens, que são a associação entre fungos e algas ou fungos e cianobactérias. E aí as algas fazem, ou as cianobactérias, né, fazem a fotossíntese fornecendo glicose, né, para o fungo e ele retribui disponibilizando matéria inorgânica aí para ela fazer a fotossíntese. Ok? Hum, é isso, pessoal. Tem um mapa mental aqui que nós vamos fazer em sala de aula. Qualquer dúvida, vai anotando aí e até a próxima aula. Um abraço.